É hora de nós pensarmos e estudarmos como é que se dá a colonização dos Estados Unidos. Como é que essa potência industrial da atualidade tem o primeiro contato com a manufatura e com a indústria? Se isso te torna curioso, vem comigo que essa aula é para você. Bom, agora nós vamos falar sobre a colonização dos Estados Unidos. Quem é que vai chegar na América do Norte para colonizar as 13 colônias? Como se dá essa colonização? Quais são os moldes da administração colonial? Qual é a economia que se desenvolve nessa colônia? Bom, essas perguntas nós vamos responder nesta aula. Vem comigo. É impossível entender o contexto da colonização dos Estados Unidos sem compreender qual é o contexto inglês, sabendo que os Estados Unidos serão colônias da Inglaterra. Bom, a Inglaterra, durante o período da dinastia Tudor, passa pelo processo dos cercamentos. E o que são os cercamentos? Os cercamentos são a privatização das terras comuns no campo. O que são as terras comuns? São as terras de uso comum do campo. Isso vai fazer com que o camponês não tenha mais condições de manter uma vida digna no campo e opte pelo êxodo rural, com a esperança de encontrar nas cidades emprego nas indústrias que estão florescendo durante a Revolução Industrial na Inglaterra. Entretanto, a indústria não vai conseguir absorver a quantidade de pessoas que vão migrar do campo para a cidade. Isso vai gerar uma quantidade enorme de pessoas desempregadas e desocupadas nas cidades. Além disso, posteriormente, na dinastia Stuart, nós vamos ter uma perseguição religiosa bastante intensa, quando os anglicanos vão perseguir puritanos, calvinistas, luteranos, não é? Criando um clima de hostilidade para essas populações. E, além disso, e também por causa disso, as agitações políticas vão se tornar mais intensas, provocando posteriormente a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, trazendo para a Inglaterra um clima de crise política e de instabilidade política. Isso tudo vai culminar na migração das pessoas para a colônia. As pessoas que tinham migrado do campo para a cidade, que estavam ali desempregadas, viam na colônia uma esperança de recomeço de vida. As pessoas que estavam sendo perseguidas pela dinastia Stuart porque eram puritanas, viam na colônia também uma esperança de recomeço, de lar, de acolhimento, não é? E a crise política em que a Inglaterra estava mergulhada fazia com que a Inglaterra, de certa forma, não estivesse tão preocupada em colonizar os seus territórios na América, em explorar, em controlar essa exploração colonial. A memória coletiva estadunidense rememora de maneira muito louvável os chamados pais peregrinos, que foram os primeiros ingleses, colonos ingleses, que aportaram na cidade de Plymouth, né? Vindos de um navio chamado Mayflower, Flores de Maio, em 1620. Né? Esse navio inicialmente tinha mais ou menos 120 peregrinos, chegam e conseguem desembarcar na América do Norte mais ou menos 45 peregrinos. Né? E os americanos conservam a memória desses pais peregrinos como grandes fundadores dos Estados Unidos, memoráveis, homens corajosos, íntegros, enfim. É criado um imaginário muito idealizado e romantizado a respeito desses primeiros colonos. O que esse selo aqui que eu trouxe representa bem, né? Essa família que migra, que chega na América, que encontra um território selvagem e que vai civilizá-lo.
vai se empenhar em fazê-lo prosperar. Essa é a grande imagem cultuada, memorada pelos americanos a respeito desses pais peregrinos. Uma coisa muito comum de se dizer é que a América do Norte foi uma colônia de povoamento, enquanto a América do Sul foi uma colônia de exploração. E para alguns é porque a Inglaterra era muito boazinha, enquanto Portugal era cruel e exploradora. Mas a gente precisa entender por como se dá e por que se dá essa colônia de povoamento na América do Norte. Bom, os colonos que vinham para a América do Norte, em grande parte, em sua maioria, na maior parte do tempo, eles não vinham representando a coroa. Ao contrário, eles vinham fugindo dessa coroa que estava perseguindo essas pessoas religiosamente. Lembrem-se disso. Então, elas vêm para a América em busca de um novo lar, de uma terra firme, né, para estabelecer uma nova pátria, um novo lar, uma nova vida. Então, eles têm um comprometimento em fazer esta terra prosperar. O objetivo desses colonos não é simplesmente explorar, retirar o que há de bom daqui e levar para a Inglaterra. Não, eles não são, em sua grande maioria, representantes da coroa, não é? Por isso que se fala em uma nova mentalidade colonial, porque, na verdade, essas pessoas fugiam de uma perseguição ou de uma situação muito ruim economicamente na metrópole e encontravam acolhimento na colônia, não é? Então, essa nova mentalidade colonial e essa colônia de povoamento surge daí. Não é uma intenção da coroa de ser boazinha, de acreditar que é preciso fazer a América prosperar. Não. É exatamente o contexto em que esses homens vão sair da Inglaterra em busca de novo lar na América. Normalmente, nós nos referimos às colônias inglesas como 13 colônias. Isso quer dizer que nós temos 13 colônias distintas, individualizadas, não é? Diferentemente de quando nós falamos na América Portuguesa, por exemplo, que nós tratamos como um único conjunto, né? Isso por quê? Por que nós falamos em 13 colônias? Porque essas colônias tinham entre si muitas diferenças. E essas 13 colônias nós podemos juntar em 3 grandes grupos, algumas vezes em 2, né? Mas vamos aqui especificar um pouquinho mais, dividindo essas 13 colônias em 3 grandes grupos. O grupo do norte. O norte da América do Norte, né, tem um clima mais frio, né? Um relevo muito mais parecido com o clima, com o relevo, com o tempo europeu. Isso faz com que os produtos produzidos na região norte das 13 colônias sejam pouco atrativos para o mercado europeu, uma vez que são geralmente produtos que podem ser produzidos lá também. Isso vai fazer com que a economia do norte se torne um pouco mais independente em relação à Europa. Então, predominam as pequenas propriedades voltadas para o mercado interno, para satisfazer as necessidades internas, muito mais do que satisfazer necessidades do mercado externo. Predomina o trabalho livre, familiar, de pequenos agricultores. Há um comércio muito mais intensificado, muito mais independente, é o caso do comércio triangular, né, que acontece aí no norte, que nós vamos explicar mais na frente, e a manufatura que começa a surgir especificamente no norte, né? As atividades manufatureiras que acontecem na colônia acontecem sobretudo no norte, ressaltando então essa independência que o norte tem em relação à metrópole, em relação à Europa, de inclusive produzir os seus próprios produtos manufaturados. As colônias do centro, elas já vão ficando um pouquinho mais quentes, não é verdade?
o clima vai esquentando um pouquinho ali no centro. E isso vai fazer com que haja já algum interesse do mercado europeu sobre os produtos primários produzidos nessa região. Então, predominam as pequenas e as médias propriedades. O trabalho livre familiar é majoritário, mas nós já temos um trabalho chamado de servidão de contrato, né? O que é isso? Aqueles colonos que não tinham condições de bancar a sua viagem vinda da Europa para cá, tinham sua viagem bancada por grandes donos de terra do centro, não é? E eles trabalhariam na América para pagar essa viagem, não é? Nós temos ainda uma exceção de trabalho escravo, mas muito minoritário no centro, e também temos uma atividade comercial considerável, inclusive fazendo parte do comércio triangular. Já as colônias do sul se diferem bastante das colônias do norte e do centro, porque o clima do sul é um clima subtropical. Isso faz com que os gêneros primários produzidos no sul sejam bastante atrativos para a Europa, para o mercado europeu. Então, o sul acaba se voltando para produzir o que é necessário, o que a Europa necessita. Então, a economia do sul é muito mais voltada para satisfazer as necessidades do mercado europeu, do mercado externo, né? E se adota uma organização econômica muito mais parecida com o que nós estudamos aqui no Brasil, a plantation, a monocultura latifundiária, em que se utiliza o trabalho escravo, voltado sobretudo para satisfazer as necessidades do mercado externo. E o Sul, nesse ponto, se torna muito mais dependente da economia metropolitana. O Sul necessita totalmente da metrópole para comprar outros produtos produzidos no Sul, o algodão, o tabaco, o açúcar, não é? O Sul necessita totalmente dos produtos industrializados, manufaturados, produzidos na Europa, porque o Sul não tem manufatura de maneira alguma, né? Então, o Sul se torna muito mais dependente economicamente da Europa. Bom, falamos em comércio triangular, vamos explicá-lo, né? Triangular é lógico que vai envolver 3 elementos sempre, não é? 3 elementos. Nós temos 2 eixos do comércio triangular. Um eixo que envolve a Europa e não necessariamente a Inglaterra. E um eixo que não envolve a Europa, não é? No eixo que envolve a Europa, nós temos a Europa fornecendo produtos manufaturados, né? Mas nem sempre a Inglaterra. Lembre-se que as colônias acabavam desenvolvendo relacionamento também, por exemplo, com Portugal, com a Espanha, que forneciam tecidos, vinhos, né? E aí, comprando esses produtos manufaturados da Europa, vendem pescados e grãos para as Antilhas, certo? Que vendem açúcar para a Europa. Agora, o ponto mais interessante através desse comércio triangular é esse que se desenvolve aqui em Pontilhado, totalmente independente da Europa, né? Quando as colônias do norte produzem rum, vão trocar esse rum na costa da África por escravos, vão vender esses escravos para as Antilhas ou para as colônias do sul, que são latifundiárias e monocultoras e fazem uso do trabalho escravo, né? Então, nós temos 2 eixos desse comércio e que ressaltam a independência econômica que essas colônias tinham, sobretudo do norte e do centro, não é? Que tinham a sua própria lógica econômica sem interferência da Europa. Veja que eles estabeleciam relações comerciais com outros países que não os europeus. Portugal, Espanha, Holanda forneciam produtos para as colônias, não é? Além disso, tinham sua própria lógica, independente até mesmo da Europa. Então, esse comércio triangular ressalta essa independência econômica que as colônias do norte terão. Bom,
E a administração colonial da América do Norte, das 13 colônias, ela vai seguir esta mesma linha, né? Nós precisamos imaginar que a Inglaterra, nesse momento, passa por uma série de inconsistências, né? Políticas, de revoltas, de confrontos políticos, de revoluções praticamente. Isso vai fazer com que a Inglaterra acabe não dando a importância, a atenção necessária à exploração das suas colônias, deixando esses colonos que tinham fugido da Inglaterra muito livres para se autogerirem, né? Para se auto-organizarem. E então, nós vamos ter, por exemplo, governadores coloniais e assembleias compostas pela elite colonial, sem interferência da metrópole, sem interferência dos ingleses, né? Muitas vezes o governador era apontado pela elite colonial e os ingleses apenas aceitavam ou não, mas haviam assembleias totalmente independentes e autônomas da interferência europeia. Isso deu aos colonos, às 13 colônias, uma independência, uma autonomia muito grande, chamada de self-government, né? O autogoverno mesmo dessas 13 colônias. O que vai fazer com que, quando a Inglaterra pense em intensificar a exploração colonial, quando a Inglaterra vai precisar intensificar essa exploração, aí no final do século XVIII, a colônia vai reagir e vai se tornar independente. A independência dos Estados Unidos, que não é nosso assunto nesse momento, mas ela acontece justamente porque o espírito desses colonos é um espírito muito independente em relação à metrópole. Desde o princípio, eles não vêm para a colônia com compromisso com a metrópole, a gente viu isso, né? E quando a metrópole, no final do século XVIII, vai tentar tomar as rédeas dessa exploração, esses colonos não vão aceitar e reagem a isso de forma muito intensa com a independência dos Estados Unidos. Bom, eu espero que com essa aula vocês tenham conseguido compreender bem, né, como se dá a colonização dos Estados Unidos, o contexto da Inglaterra que provoca a vinda desses pais peregrinos para a América do Norte, como é que vai se dar a colonização e a economia nessas 13 colônias, aí dividida em 3 grandes grupos, Norte, Centro e Sul, não é? Como são as atividades comerciais desenvolvidas por essas colônias e como é que se dá essa administração colonial, não é? Espero que vocês tenham compreendido o quão específica é a natureza dessa colonização. Espero que vocês tenham ficado bem esclarecidos desse tema, que tenham realmente gostado da aula, que tenha sido leve, tranquila para vocês. Se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar com os colegas. Isso é muito importante. Eu lhe agradeço muito. E não se esquece de seguir o meu Instagram, História com Marina. Lá eu sempre estou postando novidades, informações, reflexões, análise de obra de arte, resolução de questões que vão complementar as nossas aulas, tá bom? Então, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, segue o Instagram e nós nos encontramos na próxima aula. Tchau, gente!